Olá, sou Dora Silva e esse é o canal Dora Jardinagem. Seja bem-vindo. Gente, o assunto que eu vim falar hoje para vocês é um assunto que até para mim, que sou jardineira há muitos anos, me deixou um pouco encabulada. E aí eu resolvi falar um pouco com vocês sobre o assunto. Eu sempre digo para vocês que eu estou estudando, estou fazendo curso, né? Então eu estou fazendo cursos, alguns cursos na área de jardinagem. Inclusive eu estou deixando o link aí na descrição do vídeo. Gente, sempre que vocês passarem aqui no canal, dá uma olhada aí na descrição do vídeo e vê o que é que eu trouxe para vocês. Gente, então é o seguinte, o que foi que eu aprendi nos últimos dias? Eu aprendi sobre os insetos. Sério? Aprendi sobre insetos. Agora vocês pensam, jardineiro aprendendo sobre insetos, e eu tive uma surpresa no meu aprendizado. Seguinte, os insetos são muito mais importantes do que a gente imagina. Não devemos acabar com os insetos. Acreditam nisso? Pois é a mais pura verdade, e eu vou falar para vocês um pouquinho daquilo que eu aprendi nos últimos dias, né? Estou aqui estudando e me deparo com uma matéria falando sobre insetos. E descubro que os insetos são extremamente importantes na preservação da natureza. Então, para mim é um assunto interessante. Então, descobri o seguinte, nem sei se isso é bom ou é ruim para nós que somos jardineiros, que estamos acostumados a até mesmo destruir os insetos, né? Porque se tem uma coisa que a gente preocupa é só com as pragas que nós encontramos no nosso jardim. E a gente então ensina até mesmo a acabar com essas pragas. E aí eu descobri uma coisa que é o seguinte, se nós conseguirmos acabar com todos os besouros e lagartas, né, que se transformam em borboleta, se nós conseguirmos acabar com os mosquitos, né, todos os mosquitos, não digo aqueles que são ofensivos à nossa saúde, né, como alguns são, mas aqueles que também não são ofensivos. Se continuarmos com essa perseguição em relação aos insetos, a nossa vida humana acabará. Acabará por quê? Os insetos mais resistentes são as baratas. E as baratas sobrevivem de cocô, né? E os insetos, assim como os besouros, eu não sei, comecem a observar, né? Os besouros, por exemplo, eles ajudam na decomposição dos cocôs. É verdade. Então, vários insetos, os mosquitos, eles ajudam na decomposição de animais mortos por aí. Então, são vários dos insetos que temos, né? Os mosquitos, os besouros, as borboletas. Então, todos esses animais, eles auxiliam na natureza. Eles auxiliam para que as plantas continuem vivendo. Então, a gente acaba descobrindo que os insetos não são ruins, ao contrário, são bons. Os últimos dos insetos que nós conseguiríamos acabar com eles são justamente as baratas. E se acabarmos com os insetos que nós estamos falando aqui, os besouros e as lagartas e borboletas, nós vamos dar crédito para as baratas, que também não são ruins. Acabei de descobrir que as baratas também não são ruins para o equilíbrio do ecossistema. E eu detesto barata, gente. Eu tenho pavor de barata. Se eu ver uma barata, a primeira coisa que eu quero é matar a barata. Mas a gente vai aprender também agora que a gente não deve acabar totalmente com os nossos insetos. Olha bem, os animais, os pássaros, eles sobrevivem desses insetos, eles comem insetos.
Eles não só comem as plantas ou qualquer outra coisa, porque a gente sabe que eles vão lá dar uma bicadinha nas nossas plantinhas, mas também eles precisam dos insetos para sobreviver, os pássaros. E os pássaros são aqueles que na floresta aumentam a quantidade de plantas, porque são eles que semeiam todas aquelas sementes, que eles comem a fruta e semeiam a sementinha para nascer mais plantas. Olha isso. Então, à medida que a gente vai acabando com os insetos, vamos acabando também com os passarinhos. As borboletas têm um papel, uma função, e essas borboletas têm uma grande economia, elas, junto com as abelhas, na polinização das plantas, das flores. Não vê que a gente tem até um ditado que diz assim: ao invés de correr atrás das borboletas, deveríamos plantar flores no jardim. Pois é, as borboletas são atraídas pelas flores. Por quê? Porque essa polinização é feita através das borboletas. Mas, para termos borboleta, temos que ter paciência enquanto elas são lagartas. Então, se acabamos com as lagartas, destruímos as borboletas. Se acabamos com os mosquitos e esses outros insetos, acabamos com os pássaros. Se acabando então com os pássaros, quem vai reflorestar para nós? Olha a questão do equilíbrio ecológico, o quão grande é. O quanto além a gente pode perceber certas coisas que para nós passa-se muito despercebido. Porque se tem uma coisa que nós jardineiros gostamos de ensinar é como controlar e acabar com as pragas no nosso quintal. Mas agora eu entendi que é exatamente o contrário. Vocês acham que eu estou gostando dessa ideia? Eu não estou muito, não. Não estou muito, não. Eu preferia entender que acabar com os insetos era bom, né? Mas agora não. Agora eu tenho uma nova consciência de dizer que eu aprendi que é ao contrário. Os insetos fazem parte do equilíbrio da natureza de um modo muito mais grandioso do que nós poderíamos imaginar. E aí eu passei nesse vídeo para falar sobre a questão dos insetos. E como é que nós fazemos? Qual é a nossa parte como jardineiros, né? Como pessoas que cuidam do jardim, que cuidam das nossas plantas em casa. Como é que a gente pode conseguir ajudar? Porque até as formigas fazem parte do equilíbrio do ecossistema. As formigas, elas ajudam também, porque são alimentos da maioria dos pássaros também. As formigas e muitos outros animais que se alimentam de formigas e que desapareceriam se nós conseguíssemos acabar com todas as formigas, o que seria um sonho. É um sonho para todos nós acabar com todas essas pragas. Mas, diante do estudo que eu fiz e de algumas pesquisas, descubro que essas pragas são benéficas ao equilíbrio, né? À ecologia, ao nosso mundo mesmo. Para nós podermos ajudar, então nós devemos deixar, sim, um pouco de folhas no chão, galhos, porque os galhos, eles não só, e as folhas não só alimentam as raízes das plantas, porque eles fortalecem o solo, né? Adubam por si só o próprio solo de onde elas vieram. Então a gente vai aprendendo que não devemos destruir isso, nós não devemos pegar todas essas folhas e queimar, porque nós vamos destruir aquilo que ia alimentar o solo. Mas também aquilo ajuda com que as formigas não desapareçam. Então nós vamos ter que arrumar uma outra maneira de cuidar das nossas plantas, mas nós precisamos ter as nossas plantas, mas conservando o equilíbrio do nosso planeta. Porque se continuarmos destruindo todos os insetos, nós vamos destruir
o nosso planeta. Principalmente nós que cuidamos das plantas e que estamos tão atentos a essa questão das pragas nas plantas. Se tem uma pessoa que é atenta à questão das pragas, essa pessoa somos nós mesmos, né? Nós que somos jardineiros, que gostamos de cuidar das plantas, que cuidamos do nosso quintal e que cuidamos e entendemos que estamos ajudando no ecossistema. Nós somos os primeiros a entender isso. Mas agora, diante de alguns estudos que estou fazendo, entendo que os insetos são de grande importância para o equilíbrio ambiental. Então, existe um risco muito grande de acabarmos com tudo e fazermos com que nossa Terra, nosso planeta, se transforme num lugar cheio de cocô e baratas, que são as últimas que vamos conseguir exterminar, e que, até isso acontecer, nós já estaríamos praticamente exterminados. Porque se precisamos das abelhas, das formigas, né, das borboletas, para tudo isso. Então, quando conseguirmos acabar com tudo, essa questão de quem faz essa polinização e quem planta as sementes, que são os passarinhos, no caso as formigas, as borboletas, né? E as abelhas, né? Nós conhecemos muito bem aquela grandona, aquele zangão, que a gente chama de zangão, né? Que sai polinizando. E se continuarmos tacando agrotóxico, comprando essas coisas que a gente vê aí para matar os insetos no quintal e tudo, né? Se nós continuarmos fazendo isso, nós vamos acabar com tudo. Nós vamos acabar com nossa Terra, nosso planeta, né? Nós corremos um grande risco, porque assim que tudo isso acabar, as nossas pragas, né? Assim que conseguirmos fazer isso, acabar com nossas pragas, nós seremos automaticamente exterminados, porque nós não teríamos mais comida. É a mais pura verdade, nós não vamos ter comida. Por que nós não vamos ter comida? Porque a primeira coisa que a gente vai acabar são com as florestas em si. A gente vai acabando com as florestas em si. O nosso globo, ele vai esquentar de forma sobrenatural, né? De maneira que não adianta plantar um arroz, um feijão, né? Vamos acabar com a geleira, porque esquentando vai inundar diversas das cidades litorâneas do mundo inteiro. E a gente não vai conseguir colher um arroz, um feijão, não vai mais conseguir. Porque aparentemente parece que seria bom a gente acabar com esses insetos. Aparentemente é bom, né? Conseguimos acabar com os insetos, mas o que nós vamos estar fazendo é acabando com nós mesmos. Então, esse foi a última coisa que eu aprendi e senti no dever e na responsabilidade de passar aqui essa mensagem para vocês. Eu sei que alguns outros canais comentam sobre o assunto, mas não são canais de jardinagem, né? Eu olhei e procurei também para saber se tinha outros canais de jardinagem falando sobre isso, mas não, nós não vi canais de jardinagem que falam sobre o equilíbrio, né? E começando por não tentarmos acabar com todos os insetos que existem na natureza. Eu vi alguns canais falando, mas canais que falam mesmo de ciência e de outras coisas. Quando eu entendi a questão, né, eu fui procurar saber e não vi entre os jardineiros nenhum assunto sobre isso. Até eu mesma já falei aqui bem no início do canal sobre como acabar com os insetos, né? Até eu mesma já falei sobre isso, mas eu não tinha entendimento do que eu estava falando, né? Não tinha uma real noção. Eu estava andando meio com a multidão. Então, a importância de a gente estudar e de procurar saber é muito grande, né? E agora eu acabei entendendo que se acabarmos com os insetos, vamos estar acabando com nós mesmos. Nós vamos aniquilar todo o ecossistema, todo o equilíbrio do planeta. Então, nós que somos jardineiros, nós que estamos lidando com as plantas,
que seja dentro da nossa casa, né? Mas a gente, é como aquele ditado diz assim, não posso mudar o mundo, mas eu posso mudar o meu mundo. Então, que seja dentro da nossa casa, que seja dentro do meu quintal, vamos ter mais cuidado, né? E sempre que a gente for acabar com uma lagarta, uma quantidade ali de lagarta, né? Vamos lembrar que essas lagartas elas vão se transformar em borboleta e vai ajudar na polinização das flores que nós já temos no nosso quintal. Então, vamos ter um pouco mais de consciência, um pouco mais de cuidado, né? Esse vídeo, sinceramente, pode até desagradar, é até estranho para mim, que já tentou matar todas as praguinhas também do quintal, mas eu sempre gostei de preservar as folhas no quintal, não gosto de varrer o quintal, né? Mas eu também não tinha tanta consciência, o porquê, eu só sabia que ficava mais... As minhas plantas estavam bonitas, só isso eu sabia, né? Mas muitas coisas eu não sabia e agora estudando eu venho a entender bastante coisa. E na descrição do vídeo eu vou deixar o link de um curso que também é muito interessante, feito por uma engenheira, né? Agrônoma também, só que ele não vi o assunto, né? E ainda não passei essa parte ainda, né? Talvez até tá nesse curso. Mas o que eu estou fazendo é um outro curso na área de paisagismo e jardinagem também, e que me acendeu essa ideia de procurar pesquisar sobre o assunto. Então, eu estou fazendo eu até falei isso para vocês, que eu estava cursando jardinagem, né? Uma jardinagem um pouco mais abrangente, de questão de espaço, questão de metrificação. Então, eu estou fazendo várias... A gente começa e vai entrando, né, no mundo e a gente acha... Quanto mais a gente aprende, mais a gente quer saber. E aí que surgiu essa ideia, essa questão de procurar saber mais sobre a questão dos insetos, né? Que na verdade, eu queria saber como combater os insetos, mas acabei descobrindo que combater os insetos é combater a própria raça humana, né? Então fica complicado da agora para frente como é que a gente vai falar sobre esse assunto, né? Mas a gente vai tentar entender e fazer o melhor, já que somos os defensores da natureza, então vamos aprender mais sobre a natureza. Gente, então era isso. Eu me despeço aqui, desejando a todos a paz de Cristo. Espero ter contribuído, né, com essa minha fala, ter contribuído com todos nós, né, em questão de humanidade, em questão de planeta, em questão de raça humana, né. Eu espero muito ter contribuído com todos e agradeço a todos que ficaram até o final do vídeo, tá bom? Gente, fica com Deus, a paz de Cristo e muito obrigada, tá bom?